Oi meninas, tudo bem com vocês? Então, resolvi fazer esse canal para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência como mãe, esposa, mulher e futuramente uma dona de casa. Hoje, nesse vídeo específico, eu vou explicar para vocês um pouquinho em relação ao post que fiz lá no Instagram das dicas do que eu gostaria de saber antes de me tornar mãe. A primeira dica que eu dei lá foi crie uma rotina para o seu filho. Porque antes, quando Maria nasceu, eu não sabia muita coisa. Na verdade, eu não sabia nada sobre bebês. Eu achava que eu sabia, mas não sabia nada. Então, foi uma coisa de eu aprender no susto. E fui aprendendo, mas só que teve coisas que eu não sabia exatamente e tal, e fiquei um pouquinho perdida. E uma coisa que eu realmente gostaria de saber era sobre essa rotina, ter criado essa rotina com ela, porque ela antes era uma criança um pouquinho irritada por conta do por conta que justamente por isso, porque ela não tinha uma rotina, ela não tinha rotina de dormir, uma hora certa para tomar banho. Então, isso deixa a criança um pouquinho irritada, porque ela não sabe o que vai acontecer em seguida e acaba deixando ela irritada, a gente fica irritada e cansada. Não tem um horário para dormir, não tem um horário para acordar, e isso acaba deixando a criança bastante irritada. E essa rotina que eu falo pra vocês é a rotina básica mesmo. De dormir, tendo ela a hora de dormir, uma hora de acordar, uma hora de tomar banho, uma hora de lanchar, uma hora de brincar, entendeu? A hora de tirar a sonequinha, muito importante a questão da soneca à tarde. Porque essa soneca à tarde é um complemento da hora de sono que a criança tem que ter. Então, é uma dica que eu dou pra vocês que façam, se vocês têm filhos e tá vendo que seu filho tá irritado e você não sabe por quê, veja, observe se você tá tendo a rotina com ele, entendeu? Se você tá dando um banhozinho na hora certa, se você tá dando a comida na hora certa, todos os dias tentando dar aquele mesmo horário pra ele, entendeu? Veja isso. Se ele está dormindo bem, se ele dormiu, horas assim que são prescritas, digamos assim, para uma criança da idade do seu filho dormir. Isso é uma coisa muito importante. A segunda dica que eu dei lá foi se seu filho não tem acesso a telas ainda, não apresente. E é uma coisa porque eu fui criada assistindo TV, minha mãe, sempre que minha mãe falava, você assistia sozinha, não sei o quê, e que eu fazia as coisas e você ficava assistindo, mas só que na verdade isso não é uma coisa boa. Hoje Maria assiste mais do que eu gostaria que ela assistisse. Se eu soubesse disso, se eu soubesse que a tela seria algo ruim para ela, antes eu não teria apresentado a ela. Teria dado um jeito de fazer com que ela se distraísse de alguma outra forma, brincando, por exemplo, com brinquedos e tal. Porque a forma mais fácil, na verdade, é de a gente dar a ela ali uma distração, como a TV, como o celular, deixar ela assistindo ali e a gente ficar fazendo nossas coisas. Mas só que se eu soubesse disso antes, eu não teria apresentado a ela telas de forma alguma. Em dias que ela assiste, eu reparei isso porque, primeiro, na verdade, eu comecei a perceber isso depois que eu vi uma pediatra, que ela é no Instagram, que ela tem 6 filhos. E os filhos dela nenhum assiste televisão. Imagina que dá de 6 crianças, você aí criando 6 crianças, nenhuma delas assiste televisão. Você fala, o que vai fazer essas crianças, né? Então, eu percebi, ela explica que a questão das crianças assistirem é algo ruim para ela, prejudicial.
Então, ela, como sendo pediatra e mãe, já com mais experiência que eu, tomei o conselho dela como um alerta. Então, eu fiquei observando Maria. E realmente, constatei que quando ela assiste mais, do dia que ela assiste mais ou por mais tempo, é o dia que ela fica bem mais irritada. É o dia que ela fica muito, assim, chatinha, que você fala, meu Deus, o que eu faço com essa criança? E o dia que a gente dá atenção a ela maior, é um dia que ela é um dia mais calmo, que as coisas são mais feitas com mais leveza, entendeu? É um dia tranquilo. Aquele dia que a criança tá um anjo, eu diria assim. Então, seria um esforço que eu tentaria fazer se eu soubesse que faria tão mal, eu não teria apresentado a ela. Hoje em dia ela assiste, mas ela não assiste tanto quanto antes. Eu tento evitar ao máximo botar ela para assistir, mas ela ainda assim assiste. Porque, como eu disse, é uma coisa que se você não apresentou ainda, tente não apresentar. Claro que tem como você pegar e tirar totalmente a criança da tela de uma hora para outra. Você é a mãe dela, ela é uma criança, então você tem como fazer isso de uma forma rápida, se você quiser. Mas, às vezes ainda, eu opto por dar o telefone a ela para ela assistir. Claro que não é por tempo prolongado, como acontecia antes, entendeu? Porque realmente eu percebi que é algo ruim. Então eu tento fazer fazer muito menos, porque é uma coisa muito prejudicial à criança e é notável, bem notável quando você deixa ela assistindo o dia todo e quando você não permite que ela assista. É bem notável, a criança fica bem irritada. Qualquer coisa irrita a criança. Então, é um conselho que eu dou. Se ela não assiste ainda, não permita que ela assista. Outro conselho que eu dei lá outra dica que eu dei lá foi a questão do alimento saudável. Assim, a gente sabe, né, que tem que dar verdura, não sei o quê. Sempre dei ela verdurinha, comida, assim. Tento sempre fazer desde pequena a comida mais saudável possível. Mas ainda assim não é o que eu gostaria. Mas se você vai adaptando a sua filha, ela come de tudo. Se você oferecer ela come de tudo. Ela não é aquela criança boa de boca, só tem dias e dias, tem dias e dias, né? Mas ela come de todas as verduras, come tudo. Se botar no prato, ela come. Mas eu gostaria que fosse mais. Por exemplo, se você... Um café da manhã. O café da manhã dela não é o que eu gostaria que fosse. Porque eu não me atentei em pesquisar. Não me atentei que isso poderia adaptar ela. Não poderia fazer ela se acostumar a tomar café mesmo, café com leite. Não me atentei que isso poderia fazer com que ela se acostumasse. E ela se acostumar a tomar café de manhã. Café com pão ou café com biscoito. É o que ela gosta de tomar de manhã. E o que eu aconselho é que vocês, por mais que vocês deem besteiras a ela, besteiras que eu digo é doce, porque não tem como, a criança vai comer doce, de algum jeito, algum momento vai comer doce, vai comer salgadinho, mas se ela não teve, se seu filho ainda tá pequenininho, não tente ao máximo que ela não coma essas coisas assim com tanta frequência. Tente dar ao máximo de manhã, dar um café, um suco para ela com todas as frutas, tipo um smoothie, tipo uma vitamina. Tenta dar a ela ao máximo suquinho, entendeu? Coisa saudável. Fruta, fazer ela aprender a comer de manhã. Fruta, suco, vitamina. Maria não gosta de vitamina. Não tem quem faça que ela tome vitamina que ela não gosta. Ela não gosta da textura da vitamina. Mas tente oferecer ao máximo coisas saudáveis, porque quando você for botar na balança o que ela come de saudável, o que ela não come e o que ela come de besteira, se você tiver dando a ela suficiente de saudável, você fica mais tranquila. É o meu caso. Eu dou a ela come besteira.
come bastante besteira, mais do que eu gostaria. Mas eu sei que ela não come tanta besteira. O que ela come de saudável não equivale ao que ela come de besteira. E tente ao máximo dar janta para ela. Eu sei que muitas mães é adepta ao mingau, mas só que uma vez eu fui a uma pediatra e ela disse que o mingau não é mais um alimento que os pediatras prescrevem para as crianças. Porque aquele mingau, normalmente as crianças bebem mingau, mucilon, esses mingau assim, esse mingau industrializado. E esse mingau tem bastante açúcar e farinha. Então a criança mais incha, fica a criança gordinha, do que realmente alimenta. Então a rotina de alimentação de Maria é tomar o café de manhã. Às vezes eu dou a ela entre a manhã e a tarde, eu dou e o meio-dia, eu dou a ela um suquinho ou alguma coisa assim, mas uma besteira bem coisa assim, porque eu sei que na hora do almoço ela não vai querer almoçar. Se eu der algum lanche, na hora do almoço ela pode não querer almoçar, então eu dou uma besteira mesmo. Então, na hora do almoço, normalmente ela come feijão, arroz, carne, verdura, entendeu? Não lembro. Sempre eu tento botar no prato de Maria verdura e feijão. Sempre tento botar verdura e feijão. Dificilmente é um dia que ela não come feijão. Outra coisa, não fique com medo de educar ela. Não fique com medo de educar seu filho. Não tenha medo. Antes eu ficava com medo de brigar com Maria. Mãe de primeira viagem não sabe de nada. Ficava com medo de brigar com ela, de reclamar de certas coisas, de birra que ela fazia, de coisas que ela não queria fazer. E eu ficava com medo de reclamar, receosa de reclamar. E ela, né, ficar com aquela sensação ruim de mim. Mas só que aí, depois de uma viagem que eu fiz, minha irmã, ela tem 2 filhos e ela me explicando, né? Não sei o que. Ela me explicou, passei um dia lá com ela e ela me explicou bastante coisas, porque ela é mãe de 2 já. Então ela tem mais experiência que eu. E esses dias que eu passei com ela, eu observei ela, né? Observei como ela lidava com certas coisas lá. Então eu tentei fazer com Maria. E eu queria ter feito antes. Me pouparia bastante estresse que eu tive antes. Porque quando você vê sua criança fazendo birra e você atende a birra que ela está fazendo por medo de punir ela, é uma coisa que aquilo ali vai se prorrogar. E a criança é uma criança esperta. Ela entende que você está com medo dela. Ela entende que você não vai brigar com ela. Então ela não fica com. Ela não. Quando ela faz uma birra, ela sabe que não vai acontecer nada. E ela continua fazendo. E você vai se estressando e vai piorando a sua relação com ela. Você se estressa, você fica mais nervosa para lidar com ela. Então, é a dica que eu dou. Não fique com medo de educar ela. Claro, eu não tô falando aqui de espancar ninguém, gente, pelo amor de Deus. Não tô falando de bater. Ainda não gosto de bater nela, não. E quanto mais você, no começo, assim, quanto mais você tenha que usar a força física, depois vai diminuindo, porque ela vai aprendendo. O que a Maria aqui, se você ameaçar a Maria de bater nela, ela, ela fala assim, quero. Mas se eu falar assim, se eu ameaçar ela eu botar você sentada no banquinho, ela não ela atende a minha. Ela entende que eu tô reclamando, que eu tô falando sério com ela. Eu falo, Maria, se você não fizer tal coisa, se você fizer tal coisa, eu vou te botar no banquinho. E ela compreende bem. E a última dica, mas é a mais importante de todas, posso dizer,
brinque, tire um dia, tire uma hora do seu dia para brincar com ela, para ficar com ela, porque criança, ela entende quando você está ignorando ela. E é o que eu disse no começo, a segunda dica que eu dei. Você botar ela para assistir e for fazer essas coisas, não é, e tá ali do lado dela, não é dar atenção a ela, você tá ignorando ela, na verdade. Criança gosta de brincar. Criança gosta de brincar com o pai, gosta de brincar com a mãe, entendeu? E você vai perceber também que ela vai ficar mais calma quando isso acontecer. É um conjunto da obra, gente. Você tem que você vai fazendo as coisas e você vai observando que vai melhorando. Como eu disse, essa última dica. Quanto mais você brinca com ela, mais ela vai ficar mais calma. Quanto mais você tem a rotina dela, ela vai ficar calma e vai ficar tudo mais fácil. Vai tudo fluir melhor quando você fizer as coisas observando o que dá certo. Vai tudo fluir melhor. A questão que eu falei agora, observe. Quando você brinca, tira ali uma horinha para brincar com ela. É muito melhor. Gente, eu vou encerrar o vídeo aqui porque Maria estava dormindo, tá tirando soneca e acabou de acordar. Então, foi isso. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta e espero fazer mais vídeos. Agora eu vou correr para pegar